Hoje eu vou fazer um exercício do simulado do ITA, que envolve polinômios, só que para resolver esse exercício é importante saber as relações de Girardi. A gente aprende muitas vezes a resolver equações do segundo grau, além da relação de Bhaskara, dá para trabalhar com soma e produto, e relações de Girardi vem daí. Então, vou escrever aqui, relações de Girardi. Desculpa se a pronúncia estiver incorreta desse nome, tá? Então, lembrando, se for uma equação do segundo grau, uma maneira que é possível de estar resolvendo, se ela tiver esse formato, a gente consegue através de soma e produto, que é a soma das suas raízes, se é de segundo grau tem até 2 raízes, menos b sobre a, e o produto, multiplicação dessas 2 raízes, c sobre a, que são as relações dos meus coeficientes. Se for uma equação do terceiro grau, ou seja, que segue essa característica, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, eu também posso trabalhar com soma e produto, mas vai ficando cada vez mais complicado conforme o grau do meu polinômio. A soma continua sendo a soma, só que agora eu tenho 3 raízes, né? E aí, seguindo a ordem, menos b sobre a. Aí, aqui entra um detalhe, eu vou ter a opção de soma junto com o produto. Então, eu vou ficar formando pares. Então, eu poderia formar o parzinho x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, e poderia ter também x2 vezes x3. E aí, essa relação me daria dos coeficientes como sendo c sobre a. E, por fim, o produto, x1, x2, x3, que daria menos d sobre a. Então, dessa maneira, eu envolvo todos os coeficientes. Ah, mas se fosse de quarto grau? Vamos lá. Então, se fosse uma equação, um polinômio de quarto grau, eu estaria nesse formato, né? Ax à quarta, bx ao cubo, 6x à segunda, dx mais z, tá vendo? Entrou mais um coeficiente. A soma, tenho ainda x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a menos b sobre a. As relações possíveis relações de soma junto com o produto, formando pares. Depois, nesse caso ainda, eu vou conseguir formar trios. Então, eu conseguiria formar os seguintes pares. x1, x2, x3, perdão, pares. Volta aqui, depois eu continuo aí, nesse. Mais x1 com x3, mais x1 com x4, mais x2 com x3, mais x2 com x4, e por fim, x3 com x4. E aí ficaria a relação do C com A. Mas poderia formar somas e produtos em trios. Teria x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, mais x1, x3, x4, mais x2, x3, x4. E aí daria a relação menos D sobre A. Tá vendo que os sinais estão alternando? Os menos, mais, menos. E por fim, só produto, x1, x2, x3, x4, que é igual E sobre A. Mas voltando lá no nosso exercício, aqui é de grau 3. Então, eu vou trabalhar com a seguinte relação. Aqui é de grau 3, que é essa daqui. Então, vou reproduzir lá de novo para ajudar a fixar o assunto. Então, eu vou ter aqui a possibilidade da soma, x1 mais x2 mais x3, que é menos b sobre a. E se eu quiser já substituir, lembrando que aqui A, B, C e D. Quem é o B? 3, mas aí vai ficar menos 3 sobre 1. Soma junto com o produto, que nesse caso eu vou formar pares. x1, x2, mais x1, x3, mais x2 com x3, que me dá a relação de C sobre A. O meu C é menos 6, mantém o sinal de menos 6 sobre 1. E o produto, x1, x2, x3,
que nesse caso é menos D sobre A, que eu vou ter menos K sobre 1, tá? Então, eu consigo montar essas relações nesse primeiro exercício. Ainda não é o suficiente porque ele fala que as raízes estão em forma de progressão geométrica. Então, o que eu tenho que lembrar de uma PG? Que ela segue, lembrando, né? Um exemplo mais simples de uma PG. Poderia falar 2, 4, 8, 16. E aqui eu falaria que é uma PG de razão igual a 2. Estou multiplicando todo mundo por 2. Mas ele não me deu muitos detalhes. Eu tenho que lembrar, na verdade, a formulinha que tem por trás disso, né? Então, para determinar, indicar um determinado termo de uma PG, é dada pela multiplicação do primeiro termo, seu primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1. Então, vou precisar dessa relação aqui, né? Se eu quiser testar aqui, por exemplo, achar o 8, o que vai ser? Primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 2. E se eu quero achar o A8, na posição 8, perdão, A3, que está aqui na posição 3, seria o quê? 3 menos 1, 2. Então, aqui ficaria 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, e 4 vezes 2 vai dar 8. Então, só relembrando rapidamente aqui a formulinha da progressão geométrica. E ele está falando que as raízes seguem esse formatinho aqui. Então, no lugar do x1, x2, x3, que eu indiquei aqui, eu vou colocar nessa notação, pensando como tendo primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, porque se eu tenho elevado ao grau 3, eu tenho esses termos. Mas para deixar, tentando diminuir, né, a quantidade de variáveis, né, que senão ficaria x1, x2, x3, A1, A2 vai continuar na mesma, o que eu posso escrever? Primeiro termo eu continuo como A1, segundo termo eu poderia falar que é A1 vezes a razão elevado a n menos 1, o que vai ser n menos 1? Vai ser 2 menos 1, que é 1. E o A2 vai ser quem? O A1 vezes a razão, lembrando que vai ser 3 menos 1 elevado ao quadrado. Então, é melhor usar essa notação aqui para as minhas três raízes, tá? Então, aqui vamos pensar aqui na primeira, né? Na soma. Então, eu tenho aqui a minha soma formada pelo A1, primeiro termo, mais o segundo termo vai ser A1 vezes a razão, e o terceiro termo vai ser A1 vezes a razão elevado ao quadrado. E tudo isso tem que dar menos 3. Eu posso colocar o A1 em evidência. Então, vai ficar A1, que multiplica, se eu já usei o A1 aqui fora, sobrou 1, mais Q ao quadrado. Tudo isso igual a menos 3. Se eu fizer a distributiva, volta ao que era antes. Guarda essa informação. Vamos pensar aqui na soma, na relação da soma com o produto. Pensando na mesma estratégia. A1, x2 quem é? A1 vezes Q, mais quem vai ser minha segunda multiplicação? Vai continuar sendo A1 vezes x3 vai ser quem? A1 vezes Q ao quadrado, mais x2 vezes x3. Vai ser A1 Q1 elevado a 1, vezes A1 vezes Q elevado ao quadrado, e tudo isso tem que dar menos 6. Vamos ver quem dá para deixar em evidência aqui. A1 aparece em todos, A1 ao quadrado e o Q, né? Então, vou pôr aqui A1 ao quadrado com o Q, que vai multiplicar quem sobrou. Aqui eu peguei todo mundo, aqui sobrou um Q, e aqui sobrou um Q ao quadrado. Tudo isso igual a menos 6. Então, já está ficando até com uma cara parecida esses dois. Se eu vir para cá, o que eu tenho aqui? Os produtos, né? Então, vou ter A1 vezes A1Q vezes A1Q ao quadrado. Tudo isso igual a menos K. Aqui, se eu quiser melhorar, posso deixar como A1 ao cubo, Q ao cubo, igual a menos K. Então, eu vou ter que trabalhar com essas três relações aqui, ó. Essa daqui, deixa eu tentar melhorar aqui o destaque, né, de cada uma delas. Então, eu vou tentar melhorar essa relação, essa e essa, para poder achar o valor de Q.
já vi que essas duas aqui têm elementos em comum, né? Porque o que acontece aqui? A1 ao quadrado e Q, aqui eu tenho A1, parênteses igual, lembrando que esse A1 ao quadrado é a mesma coisa que A1 vezes A1. Então, eu posso pegar esse A1 vezes essa relação e substituir por quem? Por menos 3. Então, vamos lá. Então, vou nomear aqui relação 1 e 2. Então, relacionando 1 e 2, o que eu vou ter? Vai ficar A1, então, esse A1 ao quadrado fica A1 vezes A1, vezes Q, vezes 1 mais Q ao quadrado, igual a menos 6. Então, aonde tiver, vou destacar aqui em vermelho, onde tiver A1 e esse parênteses aqui, eu vou substituir por quem? Por menos 3. Então, voltando, e aí quem sobrou para mim? A1 vezes Q, vezes menos 3, igual a menos 6. Passando menos 3 para o outro lado, dividindo, A1 vezes Q vai ser igual a 2. E disso eu posso estar trabalhando. Eu vou falar isso, eu vou chamar isso de relação 3. Com quem? Com essa daqui que eu já tinha achado antes como relação 4. Eu vou substituir. Como eu vou conseguir estar substituindo? Veja aqui comigo. Isso daqui, então aqui dá 3 com A4. Eu posso pegar esse A1 e Q1, onde ambos estão elevados a 3, eu posso deixar esse cubo aqui do lado de fora. Por quê? Porque aí o valor do A1 vezes Q eu substituo por quem? Por 2. 2 elevado ao cubo é igual a menos K. Para que isso seja verdade, isso daqui vai dar 8. E tirando o negativo, multiplicando todo mundo por menos 1, o K vai ter que ser menos 8. Deixa eu confirmar qual era a alternativa. Era a alternativa C, tá bom? Espero que tenha entendido.